Codificado Podcast, versão tecnologia hoje aqui, quarta-feira. Nós vamos disputar aqui com Palmeiras e Botafogo para ver quem tem mais audiência. Vamos perder, né, Anderson? Não, espero que não. E antes de começar, se inscreva no canal, deixa o like, que é muito importante pra gente. E nessa quarta-feira nós estamos com o Anderson aqui. Tudo bem, Anderson? Tudo bom, Pedro? Tranquilo? Tranquilo. O Kiko deu cano. Pois é. Foi falar assim, olha, amanhã vai vir um cara aqui de segurança. Ele falou, mas eu tô com um problema aqui na prefeitura. Aí resolveu... Que o Kiko é prefeito lá em São Roque, né? Você sabe, né? Fora academia, ele toca a prefeitura, eu nunca vi. E hoje ele deu cano. Mas tá Deixou bom. a gente na mão. Da próxima vez acredito que ele esteja aqui. Ah, mas me conta aí, você chegou armado aqui com duas negócios, uma R45, o que é isso? Ah, hoje não resolve mais, né, Pedro? Não. Não tem como, né? Você trabalha com segurança há quanto tempo? Eu iniciei nos anos 2000, início dos anos 2000. Então faz 20 e poucos anos, né? E, na verdade, vindo à área de automação, área de áudio e vídeo, alguns projetos. E aí recebi um convite de um amigo e fomos para a área de segurança. Segurança patrimonial, serviços e depois segurança eletrônica, né? Que é a área. A minha área é a área que eu me sinto bem, que é uma área bem interessante. Bem interessante. E esse negócio de segurança hoje eu fico pensando assim, né? Porque quando a gente fala, vamos entrevistar alguém para falar de segurança, eu acho que o start é como evitar, né? Por exemplo, esses dias eu tô vindo para cá, o menino para no farol, cara, é um assalto, entendeu? Então, assim, você tem que andar com o vidro fechado, carro blindado, não pode pôr aliança, não pode pôr relógio, até a camisa você tem que escolher, né? Se o cara fala, dá a camisa aí, se ele perceber que custa um pouquinho, ele dá a camisa aí, tio. Infelizmente, é o cenário atual, é um pouco... A segurança é pertencimento. Então, acho que a segurança, quando você tem uma segurança pública, você tem segurança privada, e cada um tem que ali estar cuidando um pouco mais nos dias atuais. Então não tem muito, né? Como você... Então, o carro blindado, né? Então hoje a pessoa utiliza carro blindado. Mas você está numa rua onde a pessoa vem te abordar. Se você está de carro, é vidro fechado, não tem como, né? Se puder fechar o vidro, né? Realmente hoje tem que evitar algumas questões para... Porque o que eu tenho visto? A pessoa está em casa, participou lá de um jantar, ela... Saiu, vai se despedir todo mundo na calçada? Não, tem que já entrar no carro e sair. Então, infelizmente, não tem muito. São os fatores externos incontroláveis que nós chamamos. Quer dizer que tem que mudar o comportamento. É comportamento. Tem um problema comportamental. Quer dizer, a menina sai com a bolsa de casa, então ela tem que pôr a bolsa no porta-mala e sair com a bolsa no porta-mala. Evitar de deixar em cima do banco, aparente. Hoje, celular no painel, por exemplo, principalmente na região central, tá chamando, é um chamariz, então, assim, tem que evitar. Falando de celular, por exemplo, com a busca do celular, diminuiu a procura do cara que tá... Porque eu vejo assim, né? Eu acho que o cara que tá roubando, ele tá trabalhando também, né? Porque eles estão cada vez mais especialistas, né? Esses dias teve um caso desse, inclusive no Rio de Janeiro, acho que Zona Norte, e a pessoa assaltou uma senhora que estava indo trabalhar e falou, desculpa aí, tia, é nosso trabalho. Então virou um trabalho para eles. Então, sim, e aí? Ele sai para trabalhar. Então, infelizmente, você não sai tão atento, porque você está indo trabalhar, ou está indo passear, ou está indo visitar um parente, ou até mesmo fazer uma caminhada, mas quem sai para cometer o delito, ele está preparado. Tá. O Benê, que é um taxista que tem aqui na região de Pinheiros, um abraço, hein, Benê? Porque ele trabalha há muitos anos aqui, e um dia eu peguei o táxi com ele contou, acabei de ser assaltado, tipo, um dia antes, né? Eu falei, o que aconteceu, cara? Conta pra gente aí, né? Aí ele falou, cara, nunca peguei ninguém fora do ponto. Aí deu alô com o rapaz de terno, falei, deu a mão, parei, não era Uber, táxi. Parei, o cara entrou, falou, nós vamos lá pra Francisco Morato ali. Aí, sim, ele falou, olha, é um assalto. Aí o rapaz que abordou ele falou, olha, eu tô trabalhando, eu quero ir embora cedo, tá faltando R$400 para me bater a meta do dia, então é o seguinte, você me dá R$400 ou dá o celular aí para me bater a meta e sair fora. Aí o Benny falou, cara, eu não tenho 400 pau, eu tenho 200. Ele falou, então, o Bradesco tá ali, você tem conta no Bradesco? Nós vamos entrar no Bradesco, você saca os 200, completa os 400 e eu vou para casa feliz.
bateu a meta e foi embora. Um motorista hoje de aplicativo, ele sai com uma meta para levar o pão de cada dia ali para pagar os boletos. E então, assim, inverteu as coisas. Se ele encontrar o cara que está trabalhando ali, vai estar batendo a meta também. Exatamente. Então, a segurança ela tem que, assim, em várias frentes, tem muita coisa aí. Prevenção. Né? Tem a parte da parte pública aí, que está investindo em câmeras, né? São mais de 20 mil, acho que vai chegar a 40 mil câmeras, com reconhecimento facial. Essas câmeras na polícia, no peito? Na verdade não. É câmeras mesmo para visualização de perímetro, de ruas, de avenidas, e vão ter inteligência artificial. Então, você na cidade de São Paulo? Isso já tem algumas na Grande São Paulo. Então, você vai em Mauá, em outras cidades, chama de Muralha Paulista. Então, digamos, a pessoa fez um furto de um veículo numa cidade vizinha. Se tiver já colocado ali, se já foi irradiado, né, para a polícia isso, quando ela entrar na cidade de São Paulo ou sair, passar por uma dessas câmeras, que é o sistema detecta. Então, é muito mais rápido para você hoje identificar exatamente. E aí tomar as ações. Não é aquela... Então, você tem isso, você tem o próprio reconhecimento facial. Se a pessoa... eu acredito que com a inteligência artificial... E a pessoa tendo a foto dessas pessoas que já cometeu, porque tem quem está fazendo isso não está a primeira vez, ele não é juvenil no crime, entende? Não. Então, a câmera, como já tem estádios, e isso já tem tido bastante resultado. Agora você tem a parte da segurança privada, né? Então você tem as empresas, os condomínios, a própria residência. Então, hoje não dá mais para a pessoa ter uma residência e falar, olha, eu só vou contar com a ajuda divina. Sim. Então você tem que investir. Por exemplo, vamos começar pelas residências. Na residência, o que seria ideal para uma segurança numa residência? Vamos falar assim, da estrutura, depois a gente entra com a parte de hardware, de software, de aplicação. Acho que a estrutura, né, a arquitetura da residência, consultor de segurança, é bom fazer essa análise de risco, olhar, fazer uma visita. Essas vendas e esses projetos precisam ser consultivos. Hoje, com o advento da tecnologia, às vezes a pessoa ela acessa a internet e fala, não, quero comprar uma câmera, um DVR, um sensor de alarme. Então ela compra, entrega e ela mesmo quer instalar, né? Não dá para ser dessa forma. Então, como é que é feito? O consultor vai até a residência, ele olha toda a arquitetura, o muro, a altura, se precisa colocar uma proteção perimetral, porque a segurança ela é por anel de segurança. O primeiro anel de segurança são os muros, portões. Então precisa fazer isso, cerca elétrica ou sensores de perímetro, alarme. Hoje já tem câmeras com inteligência artificial, que ela já é um sensor. Então você faz uma cerca virtual ali. Se uma pessoa passar aquele perímetro, já vai disparar. Aonde? O ideal é ter uma central de monitoramento 24 horas. Porque a pessoa fala assim, não, eu vou instalar e eu mesmo vou me automonitorar. Mas você está numa festa, você está numa viagem. Não dá. Você vai ficar preocupado com isso? Está trabalhando. Então, é assim, o projeto ele é concebido primeiro com a questão do anel de segurança. Então você faz ali uma proteção perimetral. Controle, por exemplo, quantas e quantas hoje nós temos visto aí nos meios aí midiáticos. Entrou acessou e abriu o portão da garagem. Como? Ele clonou, porque a informação ainda está na placa do motor. Então você tem que colocar um módulo de segurança, utilizar um controle remoto, que nós chamamos de controle remoto anticlonável. Ele é randômico. Então ele vai gerando ali um código para que não seja clonado. Então, para uma residência, eu acho que a princípio é isso. Inibe. Vai inibir. Né? Porque não adianta depois que ele entrar na casa. É antes. Sim. Primeiro anel, depois área comum, para não chegar na porta da casa. Né? Eu participei de alguns grandes projetos para residências de alto padrão, inclusive, que tinha quarto do pânico, por exemplo. Né? Caso acontecesse alguma coisa e tal. Mas a pessoa, quando se chegasse no portão, já sabia que tinha alguma coisa errada. Entendi. Entendeu? Então... Ou seja, o morador já está sabendo que está acontecendo alguma coisa. Já está sabendo que está acontecendo alguma coisa. E aí botão do pânico, acionou a central e a central vai ter os procedimentos de segurança a serem adotados. Identificou que é um problema, é um 90 e depois, se tem aí um apoio de uma empresa de segurança terceirizada, solicitar esse apoio também, entendeu? Então, não dá para não ter, hoje em dia, algum tipo de dispositivo para proteção, né? Então, você tem a residência, você tem os condomínios, você tem logística. Aí, por exemplo, quando você sai de residência, você tem uma tratativa. Você faz essa visita para identificar o que vai ser colocado ali, como é que vai funcionar. Quer dizer, é mais fácil de lidar.
Quando você vai para condomínio, muda tudo? Como é que funciona um condomínio? Na residência você tem uma pessoa só ali, consumidor, e falando o que ele quer. deseja, e quando você está ali conversando e discutindo o projeto, você tem um entendimento. Num condomínio, você tem algumas pessoas, 80 pessoas, digamos assim. Né? E aí é um outro olhar. Tá? Por quê? São mais acessos. Né? Então é mais vulnerável, a vulnerabilidade é alta. Então você é uma pessoa que cuida da sua segurança, mas será que o vizinho cuida, entendeu? Então o condomínio também tem que ter uma visão de consultoria para olhar também os acessos, perímetro, e aí porque o controle de acesso hoje em dia, ele não é... Hoje você tem leitor facial, porque o que acontece no condomínio? Eu contratei lá um porteiro que ele ganha um valor X, e aí a segurança fica toda em cima desse porteiro, que ele não está nem preparado para isso. Só que ele cuida disso... Tudo centraliza na chegada ali. Exatamente. Então, existem alguns casos, por exemplo, de acesso a condomínios, onde a pessoa chega e ela usa a famosa biometria, que é o joinha. Fez um joinha, ele está abrindo a porta, que ele está olhando... Então ele usa. Então já não é mais esse tipo de biometria, né? É pior que abre. Abre, porque foi o que você falou. A pessoa, ela vai, ou um rapaz bem vestido, ou usa uma moça. São diversos, eles vão mudando o formato. Então, entende? Esses dias eu escutei num bate-papo desse, que eles estão andando na rua. Então, por exemplo, você está passeando com o cachorro, a pessoa, e aí, tudo bem? Seu cachorrinho é bonito, e está andando ali conversando com você. E quando você para no prédio, ele para do seu lado, abre o portão, também vou no tanto, entra junto com você. Exatamente. E ali começa o problema. Então porque assim... Ele partiu, ele entrou, passou o primeiro portão, entrou ali para abrir o segundo, que você já dominou, né? Então o projeto para condomínio, ele é diferente, apesar de que os equipamentos que você vai utilizar são dentro desses pilares, que é alarme para detectar e informar, a câmera que vai visualizar para gerar um histórico e o controle de acesso, que ele vai desde um leitor facial até mesmo de um acesso de veículo por um tag, onde você não vai conseguir, por exemplo, a pessoa não vai conseguir pegar um controle de alguém para poder acessar. Então são investimentos que são necessários, né? E para poder fazer isso, e aí não só isso, você tem o IA, que é a inteligência artificial, um aplicativo. Eu vou receber um visitante 10 horas da noite, sei lá. Então, com o aplicativo, eu já cadastro esse meu visitante, ele já recebe ali um QR Code, eu até mesmo cadastro a foto dele. Quando ele chegar na porta do condomínio, ele já acessa para dentro da clausura ou da inclusa. Sim. E aí o segundo portão ele vai ser aberto através do porteiro ou através de uma central, se for uma portaria remota. Tá. Entendeu? Mas ele já recebe um QR Code, ou seja, quando ele chega na portaria, ele mostra o QR Code e ele já passa aquela primeira porta. E aí ele já está livre daquela questão do roubo rápido, que é roubo daquele evento de ocasião, de passar alguém ali e subtrair o celular dele ou alguma coisa. É mais difícil. Ele não fica vulnerável, pegar, né? Exatamente. Difícil. Então percebe-se que a tecnologia ela melhorou muito nesse sentido. Antigamente era só a chave, depois senha, aí aquele chaveirinho, tag de proximidade, que também é bastante vulnerável. E aí veio a biometria, né? E até mesmo com a questão da pandemia, isso aumentou e acelerou esse processo tecnológico, a compra desses equipamentos, entendeu? Nesses condomínios. E no condomínio é sempre uma briga para você fazer essas mudanças, né? Por causa do investimento. Como é que você percebe isso? Porque você estava me falando que você participa até das assembleias, né? Exato. E eu perguntei, você vai armado? Como é que é? Se eles te ameaçam? Porque é uma mudança de paradigma e uma mudança cultural. Porque eu lembro que eu ia com a minha mãe pequena no mapping. Lembra? Olá, já entrega a idade aí, mapping, né? E lá tinha sensorista para poder apertar o botão. Que andar que a senhora vai? Hoje não tem mais. O elevador já está... E aí dentro de um condomínio é uma mudança também cultural. Existe uma resistência, porque tem pessoas que, eu quero dar o bom dia lá para o seu Zé. Mas assim, o convencimento, primeiro assim, é o desejo de melhorias, junto com o síndico, que é a pessoa responsável, que ela responde civil e criminalmente. Então, começa por aí. E aí ele vai fazer um trabalho junto com o conselho e com os demais do condomínio. Então, para você ter uma ideia, o tempo de maturação disso, da primeira conversa até a aplicação de uma troca de portaria, para uma portaria física para uma portaria remota, ela demora de 3 a 6 meses.
3 a 6 meses, quer dizer, tem umas 2, 3 reuniões para chegar na Assembleia. E aí tem a parte do consultor, eu vou muito em reuniões de condomínio, ou para conversar com o conselho, ou até mesmo para participar da Assembleia. Para explicar realmente como funciona, e aí vai para aquela votação. E assim, graças a Deus, tem sido tranquilo isso, né? Porque o pessoal tem visualizado que existe uma melhoria na segurança, porque às vezes o condomínio está defasado. Sim. Ainda tem microcâmera, sabe, assim, aquelas câmera que não tinha nem infravermelho, ainda encontro em condomínios. Então, ou seja, para você mudar o tipo de serviço, né, a prestação de serviço, que é uma solução integrada, não é só vender equipamento, ela está atrelada a uma prestação de serviço. Você convencer que precisa colocar mais câmeras, isso é fácil, isso é tranquilo, não tem nenhum problema. É mais quando você vai mudar a questão da portaria. A portaria, né, que é o problema. A portaria que é o problema, porque você tem hoje um porteiro ali e está dando bom dia, boa tarde, boa noite, está com toda a responsabilidade do condomínio, e quando muda isso para uma portaria remota, por exemplo... Você não tem a pessoa ali, né? Você não tem a pessoa, mas assim, todos os processos eles estão controlados e gravados. Então você tem gravação de áudio, de vídeo, você tem... não tem como uma pessoa chegar no portão e convencer. Como é que é a engenharia social? Você mora num condomínio, a pessoa sabe que você sai todo dia às 7h30 da manhã. Ela sabe a cor do seu carro e a placa. Aí o dia que ela quiser entrar no seu apartamento, que ela sabe que você não estará lá, o que ela vai fazer? Ela vai chegar para o porteiro, se for porteiro presencial, e falar, olha... Eu sou um sobrinho do Pedro, ou sou amigo, ou sou um funcionário dele. Ele pediu para eu vir aqui porque ele esqueceu um notebook e tal. Olha, acabou de sair, ó, no carro tal, placa tal. O porteiro fala, poxa, ele conhece mesmo. O que ele faz? Ele abre a porta. Só que tem mais 5 pessoas lá fora esperando. Ele abriu e entrou. Acabou. E o que eu estou dizendo aqui é o que hoje, diariamente, os programas aí, eles mostram isso. Porque os caras estão trabalhando. O que a gente tem que pensar, assim, quando a gente começa a discutir segurança, não é estar preocupado com o que ele vai tirar da gente. Tá preocupado que o cara que está lá para tirar a aliança, para tirar o relógio, ele está trabalhando. Exatamente. Ele saiu de casa para fazer o furto dele. Exato. Para roubar o carro, e carro, um negócio interessante que a maioria de roubo de carro é encomenda, né? Como é que você vê isso? É encomenda, e na verdade você tem também uma questão do poder aí, do mercado paralelo de peças, e infelizmente é seguro ter seguro e poder se prevenir de alguma forma. Agora você comentou uma coisa sobre o carro blindado, né? Você comprar um carro, vamos falar num carro de 200 mil reais hoje, 250 mil reais, você vai mandar blindar mais 80, 300, já não é qualquer um que vai, porque para pegar um carro de 250 pila é uma bala. E aí põe mais... Exato. Vamos falando, né? Vamos pegar uma Porsche, vamos falar uma, né? Então é 80 conto para blindar, já não é qualquer um que blinda. Você tem ideia do número de carro blindado que tem na rua hoje, em relação, vamos estar assim, 100 carros, 10% está blindado? Não? Acredito que sim. Vai muito pela região, né? Vamos colocar desses médios para grandes. Médios, né? Para grandes, exatamente. Então, faixa aí 250 mil para cima. Mas também tem um mercado hoje de carros usados blindados, que ele também tem um custo menor. Você já aquela blindagem, ela já tem um tempo, obviamente, isso é tudo controlado, né, pelo Exército, então você tem uma validade, tem os níveis de blindagem. Sim. Né? Então você tem blindagem nível 3A, que é a mais utilizada hoje em dia, mas que se você andar numa cidade mais perigosa e dependendo do lugar que você for, ela já não vai segurar um tiro de fuzil, entende? Mas vamos falar Ela vai inibir. Ela vai inibir, vamos falar do nosso... E outra, é aquela sensação de segurança. Ó, estou num carro blindado. Mas não adianta andar num carro blindado com vidro... Meio aberto. Então, segurança é pertencimento. Você precisa estar atento. Né? E também não é para todo mundo que vai conseguir hoje manter um carro blindado. Sim. Né? E agora, os roubos e essas questões todas de furto, ela é de oportunidade. Então percebe-se que ou é a pessoa que ficou na calçada ali muito tempo parado, então é roubo de oportunidade. Então, agora, invasões a condomínio. Você não vê uma invasão a condomínio. A pessoa entrou e é pontual porque ela já sabe, é uma engenharia social. É a rotina. O que tem, e que também dá para prevenir com a tecnologia, o portão da garagem, ele está só no motor. Sim. Se a pessoa chegar ali, 2 garotos, ele consegue tirar do trilho e acessar, como já também temos visto, a pessoa vai lá e acessa, a pessoa deixou a chave no contato. Ele saiu com bicicleta ou com carro. Não, se ele entrou pelo portão da garagem, entrar na garagem, se tiver 50 carros,
na garagem, tem 10 com chave no... Com chave. Então, com chave no painel. Exatamente. Então, que é um hábito nosso, né? Você tem 2 carros para manobrar, como é que você vai fazer? O cara vai tocar a tua... depender do prédio, porque tem prédio que você tem esse problema. Aí teria que ter uma chave cofre com senha para você poder ter... consegue. Mas é muito trabalho. Mas, assim, infelizmente... Vai prevenir se tiver. Vai prevenir se tiver. Vai prevenir se tiver. E a tecnologia, ela veio para agregar. Então, numa área de garagem hoje, você consegue colocar uma câmera com IA, que se tiver uma circulação, vai alertar o porteiro que alguém está circulando ali. Então aí você põe uma câmera com IA, e aí o que acontece? A pessoa parou ali e ficou mais que 2 minutos, ela vai disparar um sensor. Ela vai disparar um pop-up já na central, ou se tiver um porteiro físico no local, ou na central de monitoramento. E na central vai tomar uma atitude. Ela, olha, tem alguém circulando, então ela vai tomar alguma ação. Você consegue fazer isso e pôr uma sirene onde eu posso remotamente acionar. Então são algumas medidas que elas não têm um valor agregado aí alto, mas que traz um resultado. Sim, entende? sim. Por quê? Ninguém quer ser visto. Você vê que a pessoa quer cometer os delitos... O delito dele... quietinho e ir embora, ele não quer ficar preso num condomínio, entendeu? Então, algumas ações, né, de centrais de monitoramento, porque equipamento e tecnologia sem um procedimento bem definido não funciona. Não funciona. Não funciona e não adianta também, às vezes, você ir empregar um custo e um equipamento e o próprio morador falar, não, mas eu não quero abaixar o vidro para olhar para o leitor facial. Não aceita o treinamento, né? Você falou tudo, treinamento. Acho que não é só treinamento para os funcionários. Acho que tem que ter ali um treinamento para os moradores. Entende? Então, você tem aí uma linha enorme para tratar, né? E a segurança ou patrimonial eletrônica, ela vem crescendo. Então, o mercado, sim, cresceu muito, movimenta bilhões, né? Porque você tem a insegurança. Tá. A gente estava conversando antes do nosso bate-papo aqui, antes de começar a entrevista, né? E você estava falando da chegada, a gente estava falando da portaria. Até quando eu comentei com você, pô, mas você chega na portaria 8 horas, né? Ou sábado, 2 horas da tarde, tem 5 motos ali fazendo entrega, né? Exato. E aí você estava falando de como inibir isso, de como organizar. Vamos voltar nesse assunto? Vamos lá. É porque são ações simples, com custo assim, baixo, porque todo condomínio ele já tem uma central de interfonia, né? Então ele tem uma central de interfone e tem um PABX. E o que acontece? A pessoa coloca um interfone ponto a ponto. Então, se chegar 10 entregadores, ele tem que apertar, o porteiro atende, aí ele liga para o apartamento e fala, olha, chegou a pizza. Aí vem o outro, ó, é o iFood. Então, aí fica congestionado. E isso também, de certa forma, cria um risco ali na porta do condomínio, tá? É, assim, uma solução simples. Você coloca um interfone escrito delivery, 1 ou 2, se for um condomínio com muitas unidades, mas um interfone delivery. Nós tivemos um projeto que nós fizemos, onde é um projeto nosso de portaria remota, e o nosso relatório, né, ele diz o seguinte, são em média 600 atendimentos mês. Tá? A pessoa chega, toca o interfone, a minha central atende, identifica, liga para o morador fala, beleza, eu vou descer. Nós fizemos isso, colocamos o interfone só para delivery. Caiu de 600 para 200 atendimentos. Diminuiu. Ou seja, eu não tenho uma quantidade de atendimento na minha central e também quem foi fazer o serviço, a entrega, se sentiu satisfeito porque foi rápido e o morador também. O morador está satisfeito, quem foi fazer a entrega está satisfeito porque foi rápido e o cara que foi lá trabalhar... É isso aí, Pedro. Falou, vou bater a meta em outro lugar. Porque eu já entreguei, é que eu quero entregar. Aqui eu estou com um grau de dificuldade, ele vai para onde... Exatamente. Agora, a pessoa chegou num condomínio, ela viu, tem um leitor facial. A portaria, toda a portaria de condomínio, deveria ser a portaria ali, a guarita, deveria ser uma célula de sobrevivência. O que é isso? Ela tem que ser blindada, ou no mínimo ela tem que ser bem fechada, uma porta de segurança, com um botão de pânico e as câmeras. Ar-condicionado para o porteiro, ali o toalete e um filtro, por exemplo, ter água ali. Para ele ter água. Mas por que isso aí? Porque é a célula de sobrevivência. Se alguém tentar invadir o condomínio, ele vai acionar um botão de pânico e a pessoa não vai entrar ali. Porque se parar ele, parou, pegou tudo. Exatamente. O que acontece? O porteiro ele é amigo de todo mundo, não estou dizendo que ele tem que ser inimigo, a janela fica aberta. Entende? Não, ele está ali conversando com todo mundo. Eu já fiz várias visitas em condomínio para consultoria, onde a pessoa está ali, por exemplo, o condomínio não tem um local para colocar as suas encomendas.
A portaria é pequena, então a parte estrutural, eu acho que é um investimento que a maioria dos condomínios devem fazer. Sim. Então a visão é essa, não é só colocar câmera. E também não é só falar pro porteiro, poxa, eu vou trocar esse porteiro aqui que ele não está sendo eficiente. Você não pode ter amizade com todo mundo, não é assim. Não pode ser dessa forma. Tem que ter disciplina e, ó, a regra é essa. Isso. E colocar ali as ferramentas para ele trabalhar. E o consumidor de condomínio, de residências, ele não é especializado nisso. Quando você vai para a área de logística de empresa, eu sou da época que nós íamos visitar uma logística, uma empresa, o gestor de segurança, que nem era esse nome, ele estava debaixo de uma escada ali, a mesinha era ali. Hoje mudou. Hoje ele é um gerente de segurança, um gestor, entendeu? Houveram diversos cursos aí para ele poder se especializar. E ele é um especialista. Porque você chega numa logística, você vai fazer aplicar ali por exemplo, uma indústria de cobre, né? Mexe com fiação ou cobre, ou que seja uma distribuidora, até mesmo uma loja de bairro. Aconteceu comigo isso. Eu fui chamado para fazer uma visita em Guarulhos e ele falou, olha, está tendo muito roubo aqui nas empresas próximas que vendem cabos. Eu tenho um estoque aqui. Um estoque enorme. E aí eu falei, tá, mas vamos dar uma solução. Porque a maioria vai fazer uma visita e não tem, você precisa ter um olhar bem específico, né? E coloca lá um sensor de presença. Esse sensor ele não é dual, ele não pega a parte de diferença de temperatura, não resolve. E aí nesse cenário eu coloquei sensores de abalo sísmico na parede. São sensores que o custo é o mesmo de um sensor de presença. Por quê? Porque as pessoas que estavam indo lá roubar, vamos chamar assim, eles iam para o vizinho, às vezes a casa estava fechada e ele fazia um buraco na parede e entrava e pegava todo o estoque. Um túnel, um buraco pelo teto. Então, são soluções simples, mas que precisam realmente ser bem pensadas. Gostei. Agora, eu volto aqui. Tá bom? Vamos lá, vamos dar um passo para trás. A gente... tô dentro de um condomínio ainda e o que acontece hoje? Qual o volume de caixa que chega num condomínio? Porque aqui também tem um problema de segurança, né? Por exemplo, quando chega ali 200, vamos colocar no prédio aí 20 andares, 6 apartamentos por andar. 8 apartamentos por andar, né? Você imagina. O que chega de caixa ali durante o dia? Entrega. Até o código de barra, o certo é rasgar. Sim. Correto é você picar ele porque eles estão pegando o código de barra no lixo. E ele tem informação, né? E tem informação, tá tudo ali. Agora, como é que você vê tratar esses objetos sem interferência da portaria? Mais uma vez, o porteiro ele não pode ser o super-homem. Estou vendo aqui, né? Deixa os amigos lá. Deixa os amigos lá. Ele não pode fazer parte da Liga da Justiça. Você tem que dar ferramenta para ele. Então, o condomínio normal... E também assim, você tem aquela questão, 60% ou 70% da arrecadação de um condomínio ele vai para a mão de obra. Né? Então, também tem essa questão. Então, como resolver isso? Eu posso ter um mensageiro que vai cuidar somente disso para poder fazer as entregas, ou, com a tecnologia, colocar os armários inteligentes, os lockers. Então, dependendo da quantidade de apartamentos, você coloca um locker. Não precisa ser, obviamente, né, que não vai ter a mesma quantidade de unidades que tem aquele prédio, aquele condomínio, mas ele é um armário inteligente. Chegou a entrega, a pessoa deposita ali, tem diversos tamanhos, pequeno, médio ou grande, então ele vai trabalhar isso dentro desse locker e o morador que está esperando a sua encomenda, ele já recebe ali um QR Code e uma mensagem dizendo, olha, chegou a sua encomenda, a sua mercadoria. Tá na caixa tal. Tá na caixa tal. Então, é mais uma vez a tecnologia ajudando a vida aí dos condomínios nessa questão. É óbvio que um condomínio, como você citou, de 200 unidades, precisa realmente fazer um projeto adequado para isso, mas dentro daquilo que nós temos trabalhado, de 100 unidades em média para baixo, a maioria está aderindo essa questão do armário inteligente por causa das entregas. E isso aumentou muito, né, da pandemia para cá, a compra online, facilitou muito a vida disso. Então os condomínios não estão preparados. A parte, mais uma vez, ela tem uma portaria pequena, que mal cabe o porteiro, que às vezes numa visita, a mesa dele está repleta de pacotes, né, e de encomendas. Então eu vejo assim, mais uma vez, um investimento. E dá para fazer isso, às vezes substituindo, às vezes você tem olhar e dizer o seguinte, olha, como é que está a minha mão de obra hoje? Né? A quantidade de funcionários que eu tenho. Como é que eu posso mexer aqui para poder melhorar em tecnologia?
Às vezes você pode pegar um porteiro, você pode manter um porteiro de dia presencial e à noite você faz uma portaria remota, porque à noite cai sensivelmente o atendimento. Das 22 horas até o outro dia, às 6 horas da manhã, a movimentação ela cai sensivelmente. E isso como é que nós sabemos? Como os acessos, né, eles são por leitor facial, então você consegue medir isso. Né, onde você tem lá os softwares, né, que fazem essa leitura e aí você pode semanalmente, quinzenalmente ou até mesmo mensalmente falar para o condomínio, ó, seu condomínio tem esse cenário de acesso. E dentro disso você consegue fazer uma agenda, né? Exatamente. Uma escala, né? Isso, os horários que tem pico de entrada, de atendimento, então você consegue fazer uma escala. E se eu tiro, por exemplo, né, um funcionário à noite, que a maioria são terceirizados, então vou deixar um posto somente de dia e à noite, com um valor desse, metade disso eu consigo investir em segurança, em tecnologia. Aí você pode ter uma garagem monitorada, exatamente, uma entrada e saída de carro monitorada com tag, sensores, você pode ter os Maybox lá para você... Você vai ter um aplicativo que vai dar uma mobilidade, sabe assim, a comunicação, né, até entre os próprios moradores, porque hoje o aplicativo você consegue visualizar câmera, você tem botão de pânico, você consegue mandar um convite para o seu convidado, né, para o seu visitante, você consegue olhar o relatório de quem acessou o seu apartamento. Você vê? Quer dizer, tem muita informação e nós estamos na idade da pedra ainda, né? É isso aí. Ainda vejo algumas portarias não tem nenhum tipo de monitor para controle de acesso, porque se você pega hoje uma máquina, né, você pega ali um computador, coloca um software, o software hoje é tudo na nuvem. Então, o custo ele não é alto, se torna... Não né, está tão caro como se tem os HDs. Exatamente, então está tudo na nuvem, não precisa ser um computador, né, um servidor para isso. Você tem as informações, porque assim, o porteiro, se você tem 80 pessoas, 100 pessoas no condomínio, ele tem que lembrar do nome e do rosto de cada um. Se você tem um software de controle de acesso, então é mais uma vez a tecnologia ajudando na segurança, eu consulto, eu sei se a pessoa está cadastrada com a facial, quando ele faz a autenticação, já mostra no monitor quem é. Você falou até do elevador, né? No elevador com sensor, você não precisa apertar o 6º andar, o 8º, o sensor você é do 8º, deixa você no 8º. Elevador, porque assim, os elevadores, você pega prédios com um elevador já atualizado e pega prédios com condomínios com um elevador um pouco mais antigo. Mas como é que eu trabalho a parte de tecnologia disso? Totalmente é possível. Coloca um leitor facial ligado àquele elevador, aquela máquina, para ele poder identificar se aquele morador ele está autenticado ou não. Anderson, tem um monte de pergunta aqui, bastante. Já deu 5 minutos da nossa entrevista, Pedro? Já passou de 30, a gente fala muito, viu? E o tema segurança é amplo, né? Não falamos nada ainda. Não falamos nada, mas assim, Mas até vamos até meia-noite, legal. Meia-noite e meia. Tá ótimo, para mim tá tranquilo. E daqui a pouco eu vou fazer as perguntas, tem bastante gente aqui, e as perguntas estão dentro do que a gente tá andando. Eu quero agradecer o convite de estar aqui, falar sobre segurança, sobre tecnologia. Eu acho que é um espaço mega importante, né? Poder disseminar um pouco do nosso conhecimento, a gente está sempre aprendendo, né? Mas é bem interessante. Eu agradeço bastante. Pra gente é importante porque a ideia do codificado é essa, né? É pegar a informação e passar a informação para as mais pessoas, porque não tem noção de como funciona. Informática é um negócio que cresce tanto, é tão rápido, e a gente está na nossa caixinha, né? E às vezes fala, tem mais isso, eu não vi. Então o espaço é isso. E a própria informática ajudou muito a questão da segurança, porque, como eu te falei, né? Eu comecei com 14 anos, era telex, era fax, né? Eu lidei muito com a parte de tecnologia, na parte de treinamento, por exemplo, você tinha retroprojetor, né? Que eu lembro quando surgiu as primeiras impressoras que podiam utilizar transparência, que eu vendi transparência era porque você podia, né, e as grandes empresas, então é isso, a tecnologia ela vai numa velocidade aí. Vai andando. Nós saímos do prédio, vamos para o condomínio, 200 casas. Diferente de um prédio ou é igual? Porque até a gente começou
num assunto, depois nós fomos pro prédio, depois você começou a falar de logística, né? Isso, E vou voltar na logística, porque Tá eu bom. fico imaginando hoje esse movimento de carga, né? Então a gente precisa ter ali, deve ter um sistema de segurança ali bem grande, né? Você tem a segurança da carga em si, você tem a segurança do galpão, do entorno do galpão. Vamos falar aonde ele está localizado, mas vamos falar do condomínio, das residências. Boa. Condomínio horizontal. Porque o condomínio horizontal, eu fico imaginando, no prédio, pro cara que saiu para trabalhar, né? Vamos colocar assim, né? Não vamos, né? Sim, o cara saiu para trabalhar e fala, o prédio, cara, tem um porteiro, tem um zelador, né? Vai que, bom. E nas casas não, o cara pulou o muro ali, tá dentro, se não der certo aqui, ele entra ali. E como é que funciona fazer uma gestão, implantar um sistema de segurança dentro de um condomínio, por exemplo, que tem 60, 80 e dá o principal, tratar o perímetro. Mais uma vez. Aí você tem que tratar, e às vezes com equipamentos mais robustos, tá? Então, fiz um projeto para um condomínio com 50 residências, na região Cotia, próximo a esses locais, que às vezes também a vegetação, você tem mais essa questão da vegetação, porque você vai colocar uma cerca elétrica, um sensor de infravermelho, uma barreira de infravermelho, você vai ter disparos direto. Frequente. Então tem que tratar o perímetro para ver qual equipamento vai ser aplicado ali. Mas a maioria das vezes é cerca elétrica, ou agora já as câmeras também com inteligência de análise de vídeo, porque aí você coloca a cerca virtual. Então é um conjunto de ações. E depois, internamente, para condomínios, exceto a portaria, que você consegue colocar a câmera, reconhecimento facial, e normalmente tem ali uma equipe já de segurança, cada residência, infelizmente ou felizmente, precisa cuidar ali da sua residência. Nós temos visto, já peguei alguns casos que houve uma intrusão, né, pelo perímetro, e entrou numa casa que estava vazia. Por quê? Não é só isso. Às vezes não teve nem intrusão. Você tem muitas casas em obras, né? Aqui não estamos aqui fazendo nenhum juízo de valor de quem trabalha nas obras, mas não é isso. O acesso, condomínios, o desafio é maior. Por que o desafio é maior? Porque os acessos de obras, de entrega de material. Então, assim, antigamente, né, não muito longe, eu tinha que ter um vigilante com uma moto, com um veículo, para poder fazer a ronda. Graças à tecnologia, você tem os drones. Sim. Então hoje eu já posso utilizar drone, né? Então você tem drone onde você vai setar todas a sua ronda. E o drone faz a rota com drone. Com exemplo, drone, exatamente. No condomínio onde eu tenho uma casa, a gente tem lá 4 motos. Então você tem 8, 10, 12 pessoas ali trocando, porque é 24 horas. Exatamente. Tira as motos, drone. Você pode. Então vamos lá, são 4. São 4 motos. Vamos fazer uma experiência. Vamos pegar o custo de uma moto e um posto desse, de Honda, que deve custar aí para o condomínio uns 30 mil, 35 mil reais mês, porque eu preciso. As pessoas estão numa escala 12/36. Sim. A Honda ela é 24 horas, acredito eu. Você tem mais o custo da moto. Então você pega esse custo e gasta, por exemplo, em ordem de grandeza, vou gastar 10 mil por mês em tecnologia. Eu vou colocar um drone, né, câmeras com vídeo analítico, porque se houver ali alguma coisa naquele perímetro, o próprio já aciona também para que o drone ronde aquela área, porque é por geolocalização, pode ser por geolocalização, ou mesmo o vigilante, ou quem estiver na portaria tratando isso. Então, percebeu alguma coisa, aciona. Exatamente. Agora a portaria do condomínio não tem como, tem que ter porteiro, às vezes participei de um projeto recentemente que um condomínio com 180 casas, e era biometria ainda, digital, né? Leitor da biometria digital. E eles fizeram agora um upgrade, participamos do projeto, ganhamos, e trocou para o leitor facial. Ganhou em eficiência. Por quê? A biometria, pessoa que é médico, utiliza luva, ou às vezes a pessoa que mexe com professor, então tem algumas pessoas, ou até mesmo pela idade, ela passa a não ter mais a leitura da biometria digital. Então, é um investimento, é um condomínio que está olhando, está preocupado com a tecnologia. Trocou lá todas as
São 5 totens fez um investimento, não foi tão alto, mas ganhou em eficiência. Os interfones eram analógicos. Colocamos um gateway lá, um PBX digital, VoIP. Agora, na própria facial, ele toca o interfone e já fala com o porteiro. Então, assim, é a tecnologia mais rápido, né, e com eficiência, e também com os processos todos gravados, né, porque foi colocado também um software para poder gerenciar isso. O visitante, ele entra com a facial, ele sai com a facial. Se o visitante entrar, é um prestador de serviço, eu sei que ele tem que sair às 17 horas. Se ele não sair, na tela do controlador de acesso, do software, vai ficar vermelho que aquele visitante, ou aquele prestador, não saiu do condomínio. Quer dizer, porque ele pode entrar para fazer uma entrega e... ou então está mesmo numa obra, ou... Tá batendo papo. Quantas horas você foi fazer uma manutenção num ar-condicionado? Só que aí o vizinho do lado falou, pô, você faz manutenção no ar-condicionado? Dá uma olhada aqui no meu também, ele aproveita e vai. Ele não entende, assim. Ele não avisou a portaria. Se tem algum problema... E mais uma vez, quem burla mais a segurança de condomínio? O morador. É o morador. Quer dizer, o primeiro precisa trabalhar a educação. Precisa trabalhar essa questão cultural. Né, de falar, olha, o senhor estava nessa casa, vai vir trabalhar aqui. Isso acontece muito com diaristas. Entra num condomínio e aí ele vai passando. Tem que informar, é a informação. Né? Então, assim, acho que a segurança, trabalhar junto com a informação. Né? Então, respondendo sua pergunta objetivamente, eu acho que a tratativa e o olhar, né, de segurança, tanto para o vertical quanto para o horizontal. Mas os desafios são maiores. No horizontal. Por quê? Você tem, por exemplo, finais de semana, é muito mais festa, é muito mais acesso, você tem espaço de área comum. Então você tem uma piscina, por exemplo, que você tem uma regra. Então você tem até a questão patrimonial. Então você tem uma regra que ali só pode entrar um visitante ou outro. Então você pode melhorar aquilo colocando um mini tourniquet antes de entrar na piscina. Sim. Tecnologia. Coloca todo mundo cadastrado, só vai acessar. Por que tourniquet? Porque portão, você abriu para entra vários. Tourniquet é um por vez. Então, assim, a quantidade de produtos que a indústria de segurança eletrônica tem disponibilizado para as empresas integradoras é enorme. Muito grande. É muito grande. Você tem que oferecer, você tem que chegar no cliente e abrir sua caixa de ferramenta. Não dá para falar, eu quero câmera, mas você quer câmera... Para quê? Para quê? E também tem a questão, não adianta vender aquilo que não é necessário. Porque o que eu tenho visto? Pessoas falam, eu quero câmera aqui para o meu condomínio, porque, olha, eu vi essa câmera aqui que ela tem tantos lumens. Falei, não, mas aqui é para segurança. Se você comprar essa câmera, ela custa 3 vezes menos. Exatamente. Então é aplicar o equipamento correto, porque ele não é um comprador especializado. Então você, né, o teu produto, você vai lidar com compradores especializados. Quem está comprando segurança nem sempre é. Quando você fala de logística, né, vamos para a indústria, né? Indústria geral, né? Então, um cara que fabrica, o pessoal que está fazendo entrega, a gente convive com problema aqui na entrega direto, né? E na logística, é mais difícil do que nos condomínios e nos prédios? Mais complicado? Mais complicado. Mas não tem assembleia. Não tem, mas não precisa ir armado. E outra, assim, a decisão é mais rápida também. Não demora de 3 a 6 meses. Né? Até porque, mas assim, os desafios, né, que você tem e os riscos são maiores. Você tem os riscos externos incontrolável e tem o interno que é controlável, mas que você precisa ter uma boa gestão. Desde da pessoa que está manuseando aquela carga, né, ela sai da logística, ela sai ali do pátio da logística, ela vai antes de entrar no caminhão. Né? Como é que é feita essa triagem? Entende? Quem circula por ali? Eu tenho visto galpões logísticos, ele fez ali uma triagem onde a pessoa tem que se identificar com reconhecimento facial. Para entrar ali na área de separação. Na área de separação. E além disso, você tem a questão da carga em si depois que ela entra. Né? Peguei alguns casos no começo, lá no início, lá anos 2000, inclusive material de informática, cartucho, não vou falar a marca, mas tinha reclamações de clientes. Chega e fala, essa caixa aqui, por exemplo, vem 50 cartuchos, mas sempre vem faltando 5. Poxa, mas como é que isso está acontecendo? Aí
Você tem a segurança investigativa, né? Que você coloca uma pessoa ali e tal, mistura entre... E era subtraído por baixo da caixa e ninguém percebia, entende? Brincadeira. E aí, ó, tá bom, então vamos colocar uma isca, vamos pôr uma câmera. Naquela época usavam-se muito câmeras Speed Dome. Então você põe aquela câmera 360 graus com zoom. Então tem muitos desafios. Aí você tem a questão interna, questões de invasão. Então você tem equipamentos como o garra de tigre, por exemplo, que é dilacerador de pneus no acesso dos galpões. Isso tem muito em aeroporto. Sim. E eu sempre fui um cara muito curioso, mas você fala, onde você... Não existe uma faculdade para isso, é o dia a dia. São os desafios. Eu tenho um desafio e eu preciso resolver. Então o cliente fala, eu tenho esse problema. E aí você vai estudar. Vai estudar. E aí você tem hoje os fabricantes. Você pega fabricantes aí grandes que ele tem online. Você acessa e fala, quero saber sobre alarme de incêndio. Você faz um curso de alarme de incêndio. Quero saber sobre câmeras e tudo mais. Então, assim, a logística, ela depende de mão de obra, né? Uma mão de obra especializada, que aí já é segurança armada. A carga, ela tem que estar rastreada, né? Então, os processos internos bem definidos. E o fechamento desses galpões, que também é, mais uma vez, anel de segurança. Então, as docas, e você precisa ter os processos ali, os equipamentos bem aplicados, instalados, com uma boa gestão, né? Porque também não adianta muito equipamento se você não tem uma central bem treinada. O operador de monitoramento, né? Na entrega. A entrega. Então, assim, da logística até a entrega é um outro problema, porque a partir do momento que saiu da logística, aí você está em cima de uma outra responsabilidade. Aí você tem as empresas de rastreamento, né? E de monitoramento especializados em carga, né? Para que possa identificar isso. Que não é uma tarefa fácil. Deixa eu contar um caso. Tem vários de caso roubos, é bom. roubos de carga. E de tombo, né? O cara foi fazer uma entrega, não lembro se eram 3 ou 2 notebooks na Berrine, e o prédio tinha uma escada para subir. O rapaz vem lá subindo com os 2 notebooks, né? Um cara virou para ele e falou, meus notebooks. Ele falou, é da sua empresa, só assinar o canhoto. Pum, entregou pro cara na escada. Caramba. Bom, passou. Esse estava preparado, hein? Pra ser roubado. Tava atento. Mas o cara tava ali, né? O menino veio vindo com os notebooks. Engenharia social. Ele sabia que ia chegar uma carga de... Porque chega um prédio enorme, chega um atrás do outro. E o cara com 2 notebooks. Ou ele é muito sortudo. Ou ele falou, vou... Bateu a meta. O menino ia falar trombadinho. Como é que ele sabia que era notebook? Profissional do crime. Né? Você entrega pra mim os 2 notebooks. mas vem, né? Porque a caixa do notebook é perceptível. Bom, aí daqui a pouco liga o cliente. Pô, meu notebook não chega. Pô, você ficou de entregar hoje. Pá, vamos lá rastrear o canhoto. Foi um tal lá de fulano de tal que recebeu. Aí vamos rastrear. Câmera, não sei o que. O cara entregou. O entregador, não, entreguei na escada. Chegando no prédio, encontrei um funcionário da empresa lá, entreguei pra ele. Por isso que as pessoas têm que estar preparadas. É treinamento, né? E hoje você tem treinamento para poder mitigar o risco. Mas você vê, o rapaz que vai entregar, você vê, é uma função simples que demanda um certo cuidado, né? Uma segurança e treinamento. Mas aí também vem com um problema que também faz parte do... Tá todo mundo correndo, né? Muito rápido, né? Tá todo mundo desatento. Porque hoje você compra aí no marketplace e aí você tem entregadores especializados e tem a pessoa que está em casa parada, tem um carro e fala assim, eu vou sair fazendo entrega. Tipo isso. Entende? E aí eu vejo isso nos condomínios e no dia a dia, que a gente sempre olha, tem aquele olhar, né, crítico, e eu vejo caixa escrito Amazon. Pode ser uma meia que o cara comprou na Amazon, mas pode ser um notebook, pode ser um iPhone, ou sei lá. Falando de notebook de novo, teve um que veio na memória aqui, né? Eu estou tentando lembrar o nome da pessoa. O cara foi fazer uma entrega na Bienal, no Parque Ibirapuera. Tá? Era um iMac. Então, um iMac, 20 mil reais. Tá lá fazendo entrega, ele falou, chegou ali, na hora que você entra na Bienal, dia de movimento, você tem aquele pessoal volante ali vendendo comida ali, né? Isso. E o rapaz, procurando lá o nome do comprador, perguntou pro cara do cachorro-quente lá, escuta, onde é que fica o Washington, por exemplo? Não é o Washington, é o nome da pessoa, né? O Paulo, o João. Ele falou, não, é ali na 3ª barraca lá. Foi lá, quem que é o Paulo? Ele, vim entregar. O cara pegou, assinou o canhoto, foi embora e deixou o iMac ali no chão. Entregou pro cara do cachorro-quente. E a gente desesperado atrás do iMac, que estava com pressa também. Fomos rastrear, estava lá no chão. Demos sorte de recuperar. Caramba. O cara falou que era para mim receber, eu recebi e estou esperando terminar o dia aqui para ver o que eu vou fazer com isso.
Ainda bem que caiu na mão de alguém... Uma pessoa de boa fé, Pessoa de né? boa fé, hein? Mas ao contrário dos 2 notebooks da escada lá. E esses casos devem ter, assim, vários, né? Porque, mais uma vez, a pessoa desatenta. Por isso que a pessoa fala assim, às vezes, né? Ah, mas eu vou chegar no condomínio, eu vou chegar em algum local, como é que eu vou fazer a entrega? Então, a pessoa fala, não, pode entregar pro meu porteiro. O porteiro vira super-herói, porque ele tem que receber. Então, assim, essa questão da logística, das entregas, elas precisam ter esse certo cuidado e as pessoas, elas estão desatentas. E os maiores... Esses casos aí que mais acontecem é por desatenção. Às vezes a pessoa ela para na frente de um restaurante, sei lá, vai no Jardim Europa, vai qualquer, sei lá, na Rua Mauri. Ela, se parar um cara de coletinho escrito valet, ela entrega a chave. Do carro. Do carro. Não, o senhor vai ali no restaurante XPTO. Vai embora. Não, vou lá. Assim, porque é engenharia social, ela está sabendo, a pessoa está desatenta, ela quer ir lá, entrar logo, encontrar alguém. E ela está sempre com pressa, está sempre atrasada. Isso, exatamente. Ai, minha amiga já está lá, meu amigo já está lá. Não, fica com o carro. Então aí você, às vezes, houve ali um delito, mas você pode colocar uma culpa falha. Ali, pode pegar um pouco dessa... Foi uma falha de atenção. Né? Então, e a segurança não anda junto com o conforto. A pessoa quer ter muito conforto e ela não quer ser incomodada. Então, quando você chega para fazer um projeto, seja em condomínio... A residência não, porque a pessoa sabe que ela fala, não, aqui quando é mais condomínio, empresa e tal, ela não quer ser incomodada. Entende? Então, porque ela terceiriza a responsabilidade. Terceiriza a responsabilidade. Mas assim, ela não quer ter responsabilidade até que não aconteça com ela e com a família dela. Mas se acontecer, aí ele fica bravo. Aí ele quer olhar as câmeras, ele quer... Então, assim, é bem polêmico e, infelizmente, é isso. Entende? Anderson, você já se inscreveu no canal? Você que está em casa. Precisa se inscrever no canal, dar o like e precisamos de bastante visualização, porque... Eu prometi pro Pedro que o recorde. Ia bater o recorde aqui. Tá Matheus, preciso da sua ajuda novamente. Eu faço isso toda vez. Se não tem um técnico aqui do meu lado, viu? Tem um monte de pergunta para fazer. Tem bastante? Aí eu apertei o botão errado. Mas é bom, né, Pedro? Não, mas e aí tem os assessores aí, ó. E também não tem graça, né? E hoje não tem o Kiko aqui, que é o cara que é bom no tablet. Tá vendo? Posso fazer uma pergunta? Pode. Aqueles paliativos que a gente vê muito na televisão, propaganda, o cara entra na casa e solta uma fumaça. Aquilo ali é paliativo, né? Aquilo ali Boa pergunta. Aquilo não é paliativo. Não? Não é. Aquilo é um gerador, né? Ele gera um gerador de névoa, utilizado muito em drogarias, em hospitais, locais que têm medicamentos caros e, obviamente, aonde a pessoa quiser aplicar, né? Por quê? A pessoa vai entrar num local, detectou ali a presença dele, o gerador de névoa vai ser disparado e aí a pessoa vai ficar desorientada. Então é um item a mais para evitar, para mitigar, para reduzir aquele risco, tá? Porque o risco já houve, ela já entrou, ela já tá, mas assim, eu acho importante. Eu acho importante. Porque assim, se for falar de tecnologia para segurança, melhorou muito. Você tem gerador de névoa, você tem umas minas terrestres eletrônicas para poder monitorar perímetro, que ela pega se a pessoa tiver a quilômetros. Veículos, então assim, uma vez eu fui chamado para fazer um projeto numa logística da Anhanguera. Eles estavam entrando pelo gradil, e lá não dava para colocar muro, não pode, porque é vegetação. Então tinha aquelas grades, aquelas telas. Mas já vieram aqui, ninguém deu, não dá para colocar cerca elétrica, não dá para colocar sensor. Tá, vamos colocar aqui um cabo microfônico que é ligado no sensor de alarme e ele é calculado. Na verdade, você faz uma parametrização, você ajusta através de um anemômetro. Então você coloca o tanque, se ventar alguma coisa, não vai disparar à toa. Mas se for uma pessoa além da força que foi ali calculado, ele dispara no alarme e você sabe se alguém está entrando no perímetro, entende? Então, é tecnologia. Tem que fazer uma análise e colocar ali. Aplicar o equipamento adequado. Egli Moura mandando um abraço. Tamires, o Matheus mandando boa noite também. Egli Moura de novo. É bom que a família ela vem em peso, né, Pedro? Carlos Magalhães, abraço. Vamos lá, o pessoal do Codificado. Bonito, mais uma entrevista no canal. Mandar um abraço para minha mãe, né? Para os filhos, para os 5 netos.
Você não falar desse pessoal, para namorada. Senão, perguntas do tipo assim, o que você faz para relaxar no fim de semana, a gente deixa para depois. Ah, legal. Atualmente é só descansar mesmo. Né? Curtir a família. Thaís Paiva, um abraço. João Marcelo, boa noite. Com legal. A inteligência artificial, pode ajudar na vida do condomínio, a gente até falou. Já, o João é meu diretor. A Thaís também trabalha lá conosco na área comercial. O pessoal que está bem atento e estão bem felizes também de ter essa oportunidade aqui de vir falar sobre segurança. Inteligência artificial, tem mais alguma coisa para a gente falar? Tem um monte, né? Tem bastante, né? Hoje você tem ali o IoT, né, que é a internet das coisas, e você tem as cidades inteligentes que realmente está um pouco travada porque nós não temos essa infraestrutura, precisa melhorar a infra, né, para implantar, entende? Mas assim, eu acho que para a área de segurança o que é mais utilizado hoje são as câmeras, os postes, né, que nós chamamos, eu chamo torre de vídeo monitoramento, né? Que as empresas, tá uma febre aí, né? Tá, e é importante. E é importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas isso não vai inibir o roubo. Mas você tem ali um monitoramento, você tem o histórico, você tem o QR Code. Por exemplo, se a pessoa cometeu um delito aqui, ela passou por essa torre de monitoramento na Avenida Angélica, onde nós temos lá e ele for para uma outra rua, você consegue pelo menos seguir aonde que aquele cidadão passou para poder, o mais rápido possível, a polícia, né, localizar e depois investigar. Legal. É a mesma coisa, tem um carro, não vou fazer seguro que não adianta. Eu falei, pô, assim, a tecnologia precisa ser utilizada. O João mandou uma que legal, ó. O que você pensa sobre as câmeras com 4K para condomínios? E ela funciona com DVR sem ser 4K? Então é a utilização do 4K ou não, né? Hoje você... Do gravador. Sim. Você tem as câmeras, né? Você tem as câmeras menores para projetos comuns. Você tem câmeras de 2 megapixels, que é o 99% dos projetos atende. Você tem câmeras de 4K, mas não adianta a pessoa falar assim, olha, minha câmera é de 4K, mas o seu monitor é qual? Ele é 1280 por... Né, então, assim, ele é VGA, ele é... Não vai... Então não adianta, é um conjunto. É a segurança, porque nós chamamos de solução integrada. Então, dá para funcionar assim, você pode colocar ela na nuvem, porque às vezes a pessoa fala, eu não quero ter DVR, eu quero gravar em nuvem. Hoje existem as plataformas, boas plataformas, que você faz a conexão dessa câmera na nuvem, e aí ela tem o tempo de gravação e você consegue colocar os vídeos analíticos conforme a sua necessidade. Você tem a informação no software e não na câmera. Tá? Então, eu penso assim... E o custo menor. O custo menor. Você consegue hoje, com câmera de R$200, R$300, fazer um excelente projeto, até porque câmera ela é sequências de imagem. Então, você pode colocar uma câmera, ela vai até 20 metros, depois você coloca uma outra câmera. Então, é olhar o projeto. E não existe receita de bolo. E também não é um projeto mais caro que vai atender o cliente. Eu não gosto de fazer o projeto mais caro. Tem que fazer o projeto que funciona. E a Tamires perguntou o seguinte... a utilização dos drones na segurança privada, na utilização dos drones em tudo, né? Olha, que a gente falou até sobre os condomínios, né? Bem importante. Tem um amigo, um colega da área da segurança, e ele hoje trabalha numa grande empresa de logística, ferrovia. Ele é responsável pela segurança, ele é o head de segurança dessa empresa. E o que acontece? Às vezes você tem, por exemplo, ferrovia. Você tem lugares que são terríveis, né? Aí você tem que mandar um vigilante ali, com uma caminhonete, com uma arma que você tem ali uma legislação que só vai até ali, que inibe, e chega lá, a pessoa está muito... E acontece, infelizmente acontecido a perda de vidas nisso. Então, o que está sendo muito utilizado? Drones. Sim, vai o drone lá. O drone olha se tem alguém, se não tem, aí vai tomar as ações, por exemplo, em portos, em aeroportos. Você vai aqui no aeroporto internacional de Guarulhos, ali no bairro Nazaré, ali atrás, ali, pô, se tiver que mandar toda vez um vigilante... E era assim, quando eu comecei lá em 97, anos 2000, que para aprender tudo dessa área, eu fui fazer também supervisão à noite, era um risco, né? Hoje... Tá, posso colocar a câmera, a minha central está visualizando, eu posso utilizar o drone, eu acho que assim, não tem como... conjunto de ferramentas. Graças a Deus veio, a tecnologia tem tido assim, um avanço e tem melhorado muito. Por quê? Antigamente você precisava de um exército para cuidar de um...
Hoje não. Hoje é menos homens e mais, e assim, é a união do homem com a tecnologia. E se houver um esforço aí da iniciativa privada e do governo e da iniciativa privada, um esforço coletivo, eu acho que a gente inibiria muito isso, né? E inibiria também a indústria do crime, né? Porque tem muita gente que se beneficia com o crime, né? Então, por exemplo, que são os receptadores, né? Que nem a gente falou dos carros, né? Carro, a gente falou do celular. Notebook. Então, se alguém vai roubar uma aliança, é porque tem alguém comprando. Eu não sei quanto tá, R$3 a grama do ouro, 2 e pouco. Então você pega, o cara pega no final do dia 10 alianças, ele tá trabalhando. Não, duro não é chegar em casa sem. Tá vendo? É por isso que eu já não uso. A Thaís mandando um abraço, parabéns. E obrigado, Thaís. Já mandou 6 perguntas aqui. Obrigado pela audiência aí, pessoal. Qual a melhor solução, sua opinião sobre o acesso de veículos para moradores, né? E aí a gente tem três pontos aí, né? O funcionário da empresa chegando na empresa, que ele pode estar trazendo alguém ali dentro, o morador no condomínio, né? E dentro de um prédio também, né? São três entradas aí e três tipos de segurança diferentes, é isso? Você tem aí um gargalo ali, né? Então o que acontece? O ideal é aplicar a tecnologia da seguinte forma. Primeiro portão, você pode utilizar até mesmo um controle ou o tag. Por quê? O controle você passa para alguém. O tag do seu carro, se você tirar, ele destrói e você não consegue colar em outro. No segundo portão, que é o que a gente sempre sugere para a área da segurança, que tenha uma clausura ou uma inclusa, a pessoa vai ter uma outra identificação. Então, são dupla tecnologia. No primeiro eu abri com a tag e no segundo eu coloco o rosto para abrir com a facial. Porque eu estou identificando veículo e identificando o motorista. Entendeu? Então, eu acho que assim, deveria ser dessa forma e está melhorando e aumentou a procura assim, por esse tipo de tecnologia. Você comentou uma coisa, me veio uma advertência aqui, né? Não vem aquele sininho? Sim. Então, no prédio onde eu moro, você aperta, abre, para e fecha para abrir. Ele tem uma câmera que ele está vendo. Ok. Em determinado momento, teve uma circular que a gente tinha que abaixar os 4 vidros. Tá. Hoje eu abaixo o meu assim, ele já está abrindo da frente. Quer dizer, se tiver alguém atrás... O procedimento já está... Já faltou treinamento. Já faltou treinamento. Eu acho que já faltou... Por minha parte, eu tenho que seguir o que eu fui orientado. E aí... Você não abriu um dia, não abre mais? Treinamento constante, reciclagem. Então, assim, não é só aplicar a tecnologia no condomínio. Precisa ser refeito as normas de procedimento. Educação, né? E outra, assim, antigamente podia entrar 2 pessoas na clausura. Hoje só pode entrar uma, ok. Tem que ser aprovado em assembleia isso. Não andar também para o síndico ou o conselho ou quem quer que seja, falar, não, agora vai ser dessa forma. Por isso que é demorado. Entende? A partir do momento que você coloca a tecnologia e você muda aquela questão dos acessos, precisa ter uma aprovação. Para o bem de todos. E aí vai para uma votação. E aí, se infelizmente for votação maioria e votar por um procedimento que vá levar mais risco para o condomínio, infelizmente foi votado, entende? Mas é que nós temos visto aí que o pessoal tem, principalmente hoje, síndicos profissionais, né, tem treinamentos constantes, nós temos feiras de segurança, pelo menos 4 feiras aí durante o ano, e fora os congressos e as empresas, né? Você tem Revista Segurança Eletrônica, você tem uma associação, que é a ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica, estão a todo momento fazendo eventos para isso, manual de boas práticas para as empresas. E aqui vem uma advertência para você que trabalha com tecnologia. Para você que tem uma revenda de informática. Nós não temos associação, nós não temos sindicato, nós não somos unidos. Olha só o pessoal da segurança aí dando uma esnobada na gente. Precisa ter uma associação, gente. Precisa. Quanto mais unido, né? Mais unido. Eu acho mais informação, mais forte. Na segurança nós chamamos de pertencimento, né? Então não tem como, tem que estar. A Tamires de novo, eu chamo ela de Thaís de vez em quando, mas é a Tamires. Como ela quer fazer uma analogia assim, a inteligência artificial no ambiente comercial e no ambiente das empresas, né? Quer dizer, não é a mesma, né? Porque no ambiente de comércio, no varejo, a gente usa uma aplicação. Na residência outra, e se vai para uma indústria já é outra. Mas eu acho que... Falando de segurança, né? Mesmo você coloca uma câmera com inteligência artificial na porta de uma loja, numa drogaria, numa farmácia. Você consegue ali fazer uma contagem de pessoas, quantas entraram e quantas saíram. Isso serve para o patrimônio. Aí você também tem a questão da prevenção e perdas. Se eu tenho uma câmera e aí eu consigo
essa câmera, tirei o objeto do local, ela mandou para a central de monitoramento, que é aquele objeto que deveria estar ali, um notebook, por exemplo. Não tá. Você tem aqui diversas mesas com notebook. Se você tem uma câmera, à noite não pode entrar ninguém aqui na empresa depois das 10 horas, mas digamos que entrou, o que você tem para inibir? Só o alarme, entende? Então, assim, o agro está utilizando muito. Sim. Né? Porque você tem máquinas no agro que custam milhões ou bi até. Né? Então imagina, essas máquinas são rastreadas, então ela tem ali o rastreador, é por geolocalização e por onde elas passaram, também com câmeras. Na área do agro você tem, por exemplo, locais que você armazena produtos químicos. Eu fiz muitas visitas em usinas para isso. Defensivo agrícola. Defensivo agrícola. Na época nós não tínhamos muito essa tecnologia. Então nós tínhamos que tratar com alarme, com a câmera, mas a câmera... Você pode ter até rastreador nos Mas baldes. Hoje melhorou. Então, assim, a porta da usina não tinha um torniquete para as pessoas entrarem, o leitor facial, né, de reconhecimento facial. Então a tecnologia ela está ajudando bastante nisso, né? E reduzindo o risco. Eu estou lendo aqui, que a Thaís mandou uma aqui, Thaís Paiva. No caso dos condomínios, em média, por quanto tempo as informações ficam registradas nas centrais? Boa. Isso é legal. Porque você tem a questão de ter as informações, você tem a LGPD, que também veio para ter uma normativa nisso e tudo mais, mas é legal você ter informação no condomínio. Por exemplo, eu tenho lá um gravador numa área de segurança ou numa empresa com pelo menos 30 dias. Né? Então isso vai depender muito do HD, do disco rígido que estará ali. Áudio, você consegue gravar por 6 meses a 1 ano. Por que o áudio? Como nós temos alguns clientes de portaria remota, a pessoa às vezes faz uma reclamação. Olha, veio um visitante aqui e demorou 10 minutos para entrar. Ou então o correio veio e não conseguiu. Então eu tenho áudio e tenho a imagem. E hoje também gravamos em nuvem, dependendo do contrato do cliente, 3 dias, 7 dias, 15 dias em nuvem. Se o cliente falar, eu quero 90 dias, como já houve, tudo bem, eu compro aquele espaço na nuvem, ele paga por aquilo e salvo lá na nuvem. Então, fica guardadinho lá. Exatamente. Então, alguns projetos que são feitos, principalmente câmeras de rua, vigilância colaborativa, que aumentou muito, você não faz mais com DVR. Eu vou, pego, coloco a câmera que está naquela casa, coloco ela na nuvem, e você tem ali as informações, né? Sim, 3 meses. Não, eu acho que assim, por uma vigilância colaborativa, quando acontece alguma coisa, a pessoa já vai ligar no 90 e já vai fazer o registro. Então, o pessoal tem feito gravações de 3 dias, 7 dias, 15 dias, porque também tem um custo, ainda é alto. É que nem leitor de reconhecimento facial. Custava-se, hoje com R$1.500, R$2.000, você já consegue comprar um leitor de reconhecimento facial. E antigamente, né, quando lançou, era igual TV de plasma, né? Voltar um pouco aqui na minha essência lá. TV de plasma, quando lançou... De 40. Né, imagina, hoje você compra uma TV aí de LCD, de LED, né, por R$900, R$1.500, R$2.000. É isso aí. O Luiz Carreiro mandando um abraço. João Carlos, é isso? J. Carlos? Isso. João Carlos, Grande Lira, mandando um abraço. João Carlos. Pedro Marcolino, boa noite. Thaís, o que está acontecendo, Thaís? Você deixou... Mas sabe o que acontece? Eu falei, Thaís, fica ligeira. Porque eu prometi um almoço no Outback para quem mandasse mais você prometeu? Perguntas. Não, né? Mas agora eu vou ter que pagar, né? Vamos todos. Qual a sua opinião sobre os armários inteligentes, né? Eles também colaboram com a segurança do condomínio, visto que inibe a entrada dos entregadores. Sim, já falamos sobre isso, né? Abordamos esse assunto. Legal. E é bem legal. Agradecer aí todo o pessoal. Pessoal, inscreva-se no canal, né? Coloca lá no... O Outback tá garantido. Tem que inscrever, dar o like, colocar no LinkedIn. Coloca no LinkedIn lá. Colocar no Instagram. Boa. A Tamires mandou uma aqui que... E o Uber, cara? Vamos lá. Você tem o táxi, tem o Uber e... O Uber pode entrar dentro do condomínio, não pode... Porque isso tem condomínio que não entra, né? Isso também vai dependendo das normas de procedimento. O ideal é não entrar, mas você tem uma senhora de idade que chegou do aeroporto com... Então, mala. É comunicação, ok?
Se a senhora mora no condomínio e ela tem os dispositivos de segurança, ela vai acessar o condomínio com o dispositivo de segurança dela. Ou é comunicação, alguém estará lá para recepcioná-la. É igual, tem muito avô que vai buscar e levar o neto. Porque está aposentado, vou cuidar do neto. Então, o que acontece? As pessoas às vezes falam, nossa, mas com a portaria remota, meu pai vem todo dia. Não, seu pai ele vai ser cadastrado aqui, ou quem for o responsável. Mas tem que usar o dispositivo de segurança. O Uber, por exemplo, ele pode entrar. Mas se for um caso bem específico, se o condomínio determinar, senão, não tem como. Porque você vai, vai deixar a segurança vulnerável. Mas não dá para engessar o processo. Cada caso é um caso. Tem que conversar. Tem que conversar e tem que estar na norma e tem que ter e assim, a comunicação. Estou chegando de viagem, você pode me aguardar? Entende? Então, a central, existe uma coisa chamada entrada assistida. Então, se não for porteiro físico, se for porteiro físico, ela vai ligar e falar, seu Zé, estou chegando de Uber, fica esperto aí na câmera e tal, e vai me deixar na porta do elevador. Se for portaria remota, é a mesma coisa, entrada assistida. Vai comunicar a central dizendo, olha, estou chegando de viagem e eu gostaria de ser acompanhado. Aí manda um carro. Não, pelas câmeras mesmo. Por quê? Já dá para não saber. Vai chegar o carro, aí vai passar a placa do veículo. Vai cadastrar antes o veículo. Porque se ela está com o aplicativo, mais uma vez a tecnologia, ela vai cadastrar e vai informar que ele vai entrar cadastrado. O que acontece? Houve um furto, um roubo, não sei como é que eu chamo, na região de Santana. Os rapazes alugaram um apartamento. E eu sei que esse prédio ele não tem porteiro, é portaria remota. Não, nós concorremos lá uma época e não ganhamos. Mas tudo bem. Eles entraram, alugaram, e aí alguém falou para ele, ou o administrador ou o síndico falou, aqui tem essa regra, você precisa se cadastrar. Eles não quiseram. Não, nós vamos ficar por temporada. Não quiseram se cadastrar. Permitiram. O que aconteceu depois de 15 dias? Roubaram tudo. Roubaram tudo. Tinha informação deles? Não estava cadastrado. Não estava cadastrado. Você tem a imagem mais ou menos, entende? Então, assim... O síndico é responsável. Não pode burlar a segurança. Então, assim, o Uber pode entrar? Pode, mas ele tem que cadastrar a placa. É isso aí. Carlos Magalhães, boa noite. Luiz Carreiro, boa noite. Isabela, minha filha. Isabela. Futura engenheira da USP. Foi engenharia. Parabéns, Isabela. Facial me parece inseguro. Não é arriscado alguém conseguir acesso apenas ameaçando alguém a desbloquear com o seu rosto ou com a sua digital? Assim, o risco ele é iminente, ele corre esse risco, que na verdade os primeiros projetos você tinha biometria e você falava assim para o cliente, ó, eu vou cadastrar o dedo normal e o dedo do pânico para saber que alguma coisa tá ok. Nesses meus anos de portaria remota, que vem lá de 2015 para cá, eu acho que eu já participei de mais ou menos 100 projetos e implantações. Se você pegar qual foi o histórico que teve, que alguém estava em... Tem sim. O pessoal esquece que é aquele dedo do pânico que ele coloca. Aí você liga e fala, não, tá tudo bem, esqueci de colocar o dedo. Acontece com você, Pedro? Eu tenho dia que eu não sei nem que dia que é. Então... É o piloto automático. Eu acredito que sim. O Kiko fala que eu vivo... Como é que é? Arrebentado. Existem aí, a tecnologia vem melhorando nisso também, tá? Com a inteligência artificial, o que eu posso colocar? Que nós podemos colocar a câmera, ela vai identificar dentro da clausura quem está cadastrado e quem não está cadastrado. E ela não vai abrir o portão caso a pessoa não esteja. Mas não é um risco para o morador? Entende? Então, assim... Nós vivemos numa corda, né, assim, no fio da navalha. Mas eu prefiro, assim, o ótimo, ele é inimigo do bom. A pessoa fala, quero o ótimo, não dá. Eu prefiro o bom. Vamos fazer o bom. Bem feitinho. Né? Quantas vezes eu falo isso por dia? Você fala isso, Pedro? Será que é porque nós, acho que os cabelos brancos. Estudamos na mesma escola. Estudamos na mesma escola. É o bom bem feito. O bom bem... Exatamente. Bom bem feito, tá isso. Bom tamanho. Exato. Diogo Tosta mandando boa noite. Diogão, um abraço Obrigado, para toda a equipe abraço. da Golden Distribuidora, super parceiro aí da gente aí. Ele esteve aqui, né? Já. Que eu vi, assisti, eu vi e achei bem bacana. Diogo é parceiro, Diogo, Fábio Gaia. O J. Carlos é João Carlos. João Carlos. João Carlos, se inscreve no canal aí, por favor. João Carlos, trabalhamos junto na área de áudio e vídeo, automação, parceirão também. Ele coloca aqui sobre o software de gerenciamento, o Polywall. Diz que hoje está no Copom, São Paulo, projetos para salas de monitoramento ou salas de crise.
Temos o software para melhor atender a demanda, forte abraço, Essa aplicação é para gerenciamento com telas e câmeras. E para fazer as centrais, né? As CCOs, centrais, né? Que é a central de operações e tal. Então tem a tecnologia, as empresas, elas estão investindo bastante nisso. Então você tem desde uma sala onde a pessoa vai colocar uma tela, está começando, e você tem as grandes centrais aí. 40 e outra, com video wall, com as matrizes, né, com toda uma inteligência. Aí usa aquelas telas LFD. Exatamente. E aí você tem os softwares que também vão ajudar nessa questão. Porque às vezes eu ligo na central e falo assim, tem um cliente que eu preciso colocar 3 câmeras e eu não vou colocar DVI. Ele fala, não, eu vou colocar aqui no meu software, vou gravar, e a gente já sabe qual é o software que ele tem. É o software que inclusive a segurança pública utiliza, CET, então um software de alta gestão e de alta eficiência para essa questão da segurança. Maria Goretti, mandando um abraço, boa noite. Anderson Andi, parabéns, grande profissional, conhece tudo. Obrigado. Ele é do RH? Família, né? Família ele era do RH, já ia falar. Mas é profissional da segurança pública, conhece bastante, já fizemos bastante coisa junto. João Marcelo, parabéns. Falou que é muito interessante, muito rico. Essa parte. Eu vou pedir. O cara é muito rico, lógico, pô. Não, rico de conhecimento. Não, ele disse que tem grana. Tá não. Mas eu vou ficar, porque eu estou trabalhando com ele, essa é a ideia. Tamires, parabéns, Anderson, você é um excelente profissional. Matheus, assunto muito interessante, parabéns, obrigado. Maria Goretti, parabéns, Anderson. Obrigado aí, pessoal. Anderson... Inscrevam-se no canal, deem um like, por favor. Temos que bater o recorde. Precisamos. Anderson Andy, boa noite, importante. A falta de atenção realmente traz muito transtorno. Cara, é pior que isso. É isso mesmo. Ansiedade, mal do século, né? Tá todo mundo ansioso, querendo fazer tudo. Tudo rápido. Esses dias eu vi uma pessoa que ela pegou o Uber errado, cara. Ela pegou o Uber... Chamou o Uber, aí falou, não, eu tava no local, só que passou o outro. Aí entrou. Também tem o erro do Uber, que ele fala assim, senhora... Vai ver que ela chamava Cláudia e o outro também era Cláudio. E senhora, a senhora tem que perguntar qual é o endereço. Então é a falta de atenção. O Uber com pressa querendo chegar logo no local, que não era dele. Olha o transtorno que causa, se a pessoa tá com tempo. Tá com o tempo apertado. Kátia Marques mandando um abraço. Que orgulho você. Minha irmã. Egli Moura, entre os critérios de escolha para definir a segurança no condomínio, como fazer a escolha sobre modalidade? Será que é isso mesmo? Modalidade entre remota ou presencial? Pegou. Então, aí, assim, todo condomínio cabe uma portaria remota, esse projeto? Não. Tem que ter uma análise criteriosa. Lá no início, 2015, era até 40 apartamentos, 40 unidades. Aumentou um pouco a regra, mas com a tecnologia tem permitido de projetos de 100 unidades ou mais. Mas ainda assim, preciso ter pessoas capacitadas para auxiliar nesse processo, entende? Não dá para ser só portarias. Hoje, por isso existe a portaria híbrida. Como definir isso? Primeiro, questão de custo. Você tem a melhoria da segurança e tem o custo. Então, se eu tenho menos unidades para fazer aquele rateio daquela mão de obra, que hoje é 60%, 70%, o ideal é portaria remota ou portaria híbrida. Mais unidades vai depender de um projeto, porque também nós temos uma frase lá na empresa, a verdade vence. Eu olho para a pessoa e falo assim, aqui não cabe esse tipo de projeto, muito obrigado por você ter me chamado, se você quiser melhorar a sua segurança, porque não é só o atendimento. Porque, na verdade, a gente busca a venda com recorrência, que eu acho que é assim que a empresa cresce. Mas não é somente a portaria remota. Você pode aplicar o equipamento ali para utilizar no dia a dia e melhorar os processos. Então, isso vai passar por uma assembleia. Isso aí. Que nem sempre existe a aprovação. No Kátia, primeiro momento, né? A Kátia, depois que se cansou de fazer perguntas... Cansou. A Kátia que fez várias, né? Foi a Kátia? A Thaís. Não foi a Kátia? Não, a Kátia é minha irmã, a Thaís é que trabalha comigo. Desculpa, Kátia. A Kátia colocou excelente, esclarecedora entrevista, parabéns. Maria Geralda, boa noite. Mônica Lopes, parabéns. Obrigado, pessoal, pela audiência. Família Gabi arrasou. Família tá salvando. Nunca duvide da sua capacidade, o mundo é seu. Luciano, parabéns, muito interessante o tema. Gabi Navarro, parabéns, incrível. Pedro Marcolino, vejo muito o sistema de catraca na área empresarial. Em um caso com muitas pessoas, o gasto com o sistema de cartões é muito usado,
mas vale a pena o sistema por reconhecimento facial? Excelente comentário e pergunta. Nós temos um cliente na região de Santo André que temos lá funcionário, temos recepção e tudo mais, e que as catracas, que não fomos nós que instalamos há bastante tempo, que já tinha no local, era por cartão. Então a recepcionista dava o cartão e tal, então você tem a perda do cartão, você tem uma série de... Então, com o reconhecimento facial, né, com a melhoria da tecnologia e o custo que também vem facilitando, a gestora, a síndica, uma síndica, né, profissional, ela faz a gestão daquele condomínio, participamos do projeto e ganhamos. Então, acho que lá são 7 faciais. Ganhou em eficiência. Por quê? A pessoa entra, se cadastra, coloca lá no software que nós temos, tá? Se cadastrou, entrou no condomínio, saiu da consulta, passou pela catraca, a foto sai dali, mas ela fica no sistema. Quando a pessoa volta, qual que é o seu CPF? Ela recupera aquela foto, ela passa, então já não tenho mais o cartão. Então é uma excelente pergunta, porque controle de acesso, ele é hoje catraca, ele é leitor facial, torniquete. Por quê? O que acontece? Às vezes eu vou em condomínios, eu tenho a recepcionista e tenho um porteiro do lado da catraca com um cartão fazendo assim, ó. Sabe quanto que ele custa? Eu sei, ele lembra do Chico Anísio. Não, Paraíba meu cartão, Paraíba. Né? Não é? Mas então ele custa, em média, um profissional desse, ali 12 horas, uns 11 mil reais. Meu Deus. Se eu coloco um equipamento... Ele custa, não ganha, né? Não, ele custa para o condomínio, porque nós estamos aqui falando que encargos, salários, uma série de questões. E não é que nós estamos querendo tirar esse profissional, ele pode fazer outras funções, ele pode fazer uma ronda, e aí o que ganha em eficiência? Eu coloco um leitor de reconhecimento facial, e aí não preciso ter aquela pessoa fixa ali, ele estará no condomínio para olhar outras áreas. Às vezes é um condomínio comercial, preciso fazer uma ronda, né, nos andares, na garagem, preciso desse profissional, mas ele está preso ali, mas isso é o seguinte, é gestão, é olhar e falar, olha, vamos melhorar a gestão desse local. Obrigado pela pergunta. Dinalira Macieiro, mandando um abraço. Obrigado, Douglas, boa noite, Douglas. Ele termina aqui com uma pergunta, vamos fazer, estamos no tempo aí, né, quase dando 1h30. Com o reconhecimento facial, como podemos fazer com os idosos que já têm como realizar o cadastro? Quando você passou uma certa idade, cria um grau de dificuldade, né? O reconhecimento facial, assim, de todas as implantações que nós temos feito, com os idosos, tem sido muito tranquilo. Temos um caso de idoso que ele lê, ele faz uma leitura da parte da simetria, né, do rosto, então tivemos um problema ali por causa da pálpebra caída, essas questões aí. Né, mas assim, 99,9% é tranquilo, vai tranquilo e até melhor. Existia até uma resistência, mas você vê, infelizmente houve a pandemia, trouxe muita coisa de ruim, mas os idosos tiveram que falar com a sua família. Aprender a usar o WhatsApp, fazer chamada de vídeo. Então evoluiu. Eu, às vezes, vou bastante em condomínio e não tem essa questão da pessoa não querer utilizar a tecnologia. E facilitou, porque a biometria digital, ela tem sérios problemas. E aí, o que a pessoa fazia? Colocava equipamentos de biometria digital, que ela tem um valor agregado, quase próximo hoje de uma facial, mas ela dava um tag para a pessoa. Aí tinha 150 tags espalhados, você não sabia onde tá, quem estava e tudo mais. É complicado. Gente, queria agradecer a todo mundo que colocou aqui uma pergunta, mandou um salve. Obrigado, pessoal. Se escapou algum nome aqui, desculpa, porque é muita gente, a letrinha é pequena, como o Kiko fala. Já aumentei, mas acho que precisa mudar o óculos. Muito obrigado pela audiência, pelas perguntas. Muito obrigado. Foi enriquecedor. 1h30 falando sobre segurança e a gente ia umas 2h30, não ia? Pedro, olha, não tem palavras para agradecer. Foi leve, né? Foi tranquilo. Tranquilo. Muito obrigado, foi um papo legal. Eu que agradeço. E até a próxima. Marcar mais uma vez aí para fazer mais uma rodada. Vamos fazer, estou à disposição. Agora que tivemos aí esse primeiro. Quebrou o gelo, né? Você viu que não é tão difícil, né? E aqui é água, viu, pessoal? Olha. Mas será que vai rolar uma bebida agora? Tô com sede. Boa noite, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal, deixa um like e quarta-feira que vem tem mais. Boa, valeu. Obrigado, valeu.